Hello. Fala, meu povo! Estou com uma convidada muito especial hoje aqui, Juliana Faria, também conhecida como Mina do Tráfego. Estou muito feliz que você veio aqui hoje. Finalmente consegui você. Estou riscando minha listinha das pessoas que eu quero que esteja aqui. Estou muito feliz. Obrigado, Ju. Finalmente. Obrigado você pelo convite, por não ter desistido. E que bom que finalmente a gente alinhou os astros para poder fazer esse podcast aqui hoje. Show de bola. Muita coisa aconteceu, né? A gente fala sobre isso. Meu povo, você que está assistindo agora, aqui nós vamos falar coisas que podem te ajudar muito no seu tráfego. Por quê? Porque existem alguns momentos que a gente está gastando dinheiro sem saber, está indo por alguns lugares, sendo você no seu momento de achar a viabilidade do seu produto, ou você escalando da viabilidade para escala, ou escala de verdade, que às vezes também alguma coisa acontece que some dinheiro no meio do caminho. Exatamente. Existem vários erros que a gente acaba cometendo dentro do tráfego, e o tráfego é um meio, né? Então, se a gente não tem uma estrutura dentro de um perpétuo, por exemplo, a gente torra o dinheiro no tráfego e bota a culpa onde? No tráfego. Então, melhor a gente planar tudo aqui, deixar todo mundo na mesma página para ajudar todo mundo a escalar, botar dinheiro no bolso e conseguir viver, né? Do infoproduto aí. Show de bola. E a gente vai entregar o ouro aqui, porque ela prometeu. Normalmente nós fazemos o podcast com um pouco de história da pessoa e tal. Ela falou, não, quero entregar o ouro mesmo, vamos falar de perpétuo, vamos falar de tráfego. Falei, então show, vamos falar de tráfego e perpétuo. Então, para quem está assistindo agora, um podcast para quem usa o perpétuo como venda de infoproduto na sua maioria das vezes. É isso, só para a galera ficar por dentro do que eles vão esperar por aqui hoje. Exatamente. Se hoje você tem um conhecimento e você vende ele na internet para ajudar outras pessoas a mudarem a vida delas, você é um infoprodutor e você é um perpeteiro aí, se você vende todos os dias. Perpeteiro. Exatamente. Show de bola. Quem está assistindo aqui, provavelmente seja o empreendedor digital que está começando ou que já está faturando, ou também, como você é uma gestora de tráfego, podem ter vários gestores de tráfego aqui assistindo. Fechou? Fechou. Então, às vezes a gente pode falar um pouco mais técnico, às vezes a gente vai mais tranquilo, porque às vezes tem um empreendedor aqui também. Perfeito. Se tiver que falar da história também, a gente fala. A gente fala. Vamos começar primeiro aqui sobre os benefícios de olhar para o tráfego. Você que já fez, só para dar um spoiler, múltiplos 7 dígitos na internet com o tráfego pago, né? Vendendo outros produtos, mas você do lado do tráfego, certo? Exato. Que benefícios que o cara tem olhando do jeito que você olha para o tráfego, que normalmente as pessoas não veem e acabam perdendo dinheiro? O grande benefício é eu conseguir olhar com clareza os números, né? Então, assim, quando eu consigo ver o funil de tráfego rodando com os dados ali, eu tenho clareza do que eu ajusto e depois eu coloco mais dinheiro no bolso. Esse é o principal benefício ali. O desafio de quem está fazendo tráfego ou a pessoa que contrata alguém para fazer o tráfego é justamente esse. O que eu estou fazendo? É a famosa engenharia reversa, né? Então, por exemplo, eu tenho formação em engenharia e eu sou a louca das planilhas. Então, sempre que eu vou fazer algum funil, rodar algum tráfego, eu tenho que saber exatamente quantas pessoas eu tenho que mandar para a página, quantas pessoas têm que clicar para comprar, quantas pessoas têm que comprar depois que passou esse passo ali da página de vendas e entender aonde que está o gargalo ali. Então, essa estrutura, de uma forma geral, tem pessoas que ainda não mapearam isso. E aí, quando começa a rodar o tráfego, só está colocando dinheiro e não sabe onde ajusta. Então, agora é o momento da gente, né? Boa, então o que você está me falando é que existe um momento de planejamento também no tráfego, que é baseada no quanto você quer vender, e aí você fazendo os passos anteriores, porque vai perdendo gente no funil, sim, até chegar o quanto você precisa investir. É sim, isso? Exatamente. Para você, quando for pro mercado, pro mundo aberto, mar aberto, entender, putz, tô batendo as minhas métricas, porque se não estiver batendo, não vai bater o teu resultado final, é isso? Exatamente. Tá. Um detalhezinho também que é muito importante é que, às vezes a gente tem um produto que ele tem um custo, né, um valor ali que você gostaria de vender, mas você não tem recurso suficiente, ou seja, dinheiro suficiente para investir em tráfego. Então, a questão do funil de tráfego, a gente sempre analisa o recurso financeiro também do expert. Então, se eu tenho um produto que ele é um ticket maior e eu quero fazer um funil de tráfego direto, que é anúncio, página e checkout, a pessoa não me conhece,
vai para a página, compra, e eu como produtor fico feliz, né, de ter mais um aluno. Quando a gente faz essa jornada ali com um ticket maior, eu preciso de mais caminhão de dinheiro. Agora, se eu tenho pouco recurso, eu tenho que mudar esse funil. Aí eu posso fazer um funil ali de crescimento de perfil, posso fazer um funil ali de WhatsApp. Então, nesse contexto como um todo, além dessa engenharia reversa de eu saber quais números e quais metas eu preciso bater, é entender também se eu estou com o funil certo. E aí, esse funil certo tem essas variedades ali também. Tá, então tem que escolher o perfil, o formato certo do funil para venda do perpétuo também. Exato. Baseado o quê? No quanto o cara tem de verba ou quanto tem de reputação? O que você olha normalmente? Assim, só um... Senão eu já vou aprofundando direto, né? Eu falei que eu ia trazer bastante conteúdo técnico. Boa. Estamos aqui para isso. Bom, o que a gente analisa? Primeira coisa, para a gente fazer o funil de um perpétuo, eu preciso entender o produto e quem está buscando esse produto. Certo. Porque eu, como uma pessoa que detém conhecimento, eu sempre vou falar que o meu conhecimento vale muito. Você é o expert, nesse caso. Exatamente. E quando a gente fala isso, não necessariamente a outra pessoa está disposta a pagar o quanto eu acho que vale. Então, isso é uma pesquisa de mercado que tem que ser feita para conseguir trazer uma projeção. Poxa, já tem produtos assim vendendo no mercado? Como é o posicionamento dessa pessoa? Qual que é o ticket dessa pessoa? Para quem que ela está falando? Porque às vezes eu tenho o mesmo produto que vende para pessoas diferentes. Isso é um primeiro ponto ali para definir a questão do funil. Então, eu defino o produto com base nessa pesquisa de mercado, entendendo os players ali, o posicionamento desses players, por quanto eles vendem. E eu analiso o meu contexto, porque o meu contexto também faz bastante diferença. Aí, o meu contexto, quais são as variáveis que eu levo em consideração? A questão do público do expert. Então, se é um público que já é mais aquecido, se é um público que ele tem mais grana, se não tem grana. Isso é uma questão bem importante ali. Pode ser que algum expert fale assim, poxa, mas não quero vender para o meu público ali. Me traga um público novo porque eu quero vender mais caro. É uma opção. A gente já pegou testes, né, de pesquisas mesmo, de lançamentos, aonde a pessoa que recebia menos estava disposta a pagar mais do que uma pessoa que recebe mais estava disposta a pagar menos. Então, existe uma inversão ali. Recebe mais de salário, de faturamento? Rendas, salários e tudo. Então, esse é um ponto muito importante. Nem sempre a pessoa que tem muito dinheiro, ela vai olhar para o seu produto e falar assim, eu pagaria isso. Às vezes ela está disposta a pagar menos. Total. Então, a pesquisa é bem importante para a gente conseguir entender o posicionamento do expert, precificação e também o recurso financeiro dele. Tá, legal. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, que nem tava no radar, vai descendo do papo aqui. Do que a gente tá falando nesse caso, é um cara que nunca lançou, ou tá com produto já, mas ainda não lançou, certo? Talvez o preço não esteja alinhado, esse tipo de coisa. Você colocou na mesa que vocês fazem uma pesquisa. Tá no teu radar, Juliana, fazer a pesquisa junto com o expert desse momento? Depende, né? Qual o chapéu da Juliana dentro do projeto? Porque existe o chapéu da Juliana como... serviços de tráfego, existe o chapéu da Juliana como consultora, e existe o chapéu da Juliana como estrategista. Certo. Então, quando que a Juliana entra como essa função de pesquisa? Quando ela está com o chapéu de estrategista. Certo. Ou até mesmo a questão de consultora, eu oriento o meu cliente a fazer a pesquisa e aquilo ser uma coisa que a gente vai levar como base para definir os próximos passos dele. Show, vou pegar o seu chapéu de consultora, então, aqui agora. Porque não dá para fazer ao vivo com todo mundo, então o chapéu de consultora. No momento da pesquisa, porque é importante você entender o público, entender se vai comprar, se não vai comprar, e a parada toda. Nesse momento da pesquisa, como que você... O que você descobre lá? Porque, beleza, né? Tem pesquisa que fala, cara, você compraria um chocolate que eu tô lançando agora? Vou chutar o balde, mas assim, você compraria um chocolate que eu estou lançando agora, um produto meu, eu tô lançando, compraria. Aí, compraria é uma coisa, está aqui a maquininha, está aqui o link, compra, é outra coisa. Como que é o jogo e até onde você vai com relação à pesquisa? Pra te dar o norte. A pesquisa, o principal é a gente conseguir entender as dores reais da persona ali, né? Então, vou citar um exemplo que tá muito fresco na minha mente, porque eu fui a pessoa que acabou de emagrecer 10 quilos, né? Boa! Então, poxa, quando a gente quer emagrecer, a gente tem as dores ocultas, né? Poxa, eu quero sair melhor numa foto, eu quero me sentir bem,
eu quero não chamar a atenção só pelo meu tamanho. Então tem uma série de coisas que são dores mais reais, pé no chão, assim, que eu preciso descobrir da audiência. Não é só, a pessoa quer dinheiro. Não, ela quer dinheiro pra quê? Pra pagar uma escola melhor pro filho, pra trocar de carro, pra comprar a casa dele. Então, essas dores alinhadas com o meu produto ali, sendo a minha audiência, é o que eu vou usar de argumentos, seja num pitch de venda se for lançamento, né, que eu sei que é mais aí a área, ou então até mesmo no perpétuo nos anúncios. Nos anúncios, sim, vai usar. Por exemplo, nos casos dos lançamentos, faz uma promessa de um evento, Sim. convida todo mundo para lá e faz a pesquisa no decorrer disso. A pessoa entrou lá, como que seria, o que você queria resolver, a parada toda. O aluno que comprou também. No perpétuo, você não está chamando um cara para um lançamento, para um dia de um evento. Não tem. Como que é essa pesquisa dessa parada? Eu estou falando sobre pesquisa porque, assim, as pessoas querem vender. No fundo, qualquer pessoa quer vender na internet. Sim, e aí pula a parada da pesquisa. Só que a pesquisa, no fundo, você vai falar com um cara que se faturam 8 dias, 7 dias, todo mundo fala assim, o que foi? Foi quando eu parei e olhei para o meu cliente. Estudei ele de verdade, do começo ao fim. Não é isso, ou eu estou viajando. Exato. Então a pesquisa realmente é importante. Você só vai jogando para frente ou você faz hoje. Então estou voltando aqui para a pesquisa, que eu acredito que ela é muito importante. No lançamento, você tem uma janela de permissão de perguntas para o cara no longo do tempo. No tráfego direto para perpétuo não tem, né? Porque é assim, amigo, você vai comprar, mas às vezes você não tem o produto. O que é? Você manda o cara para uma pesquisa, você faz um story. O que você considera essa pesquisa? A gente começa com a base do cliente. Então, o expert normalmente já tem um Instagram com pessoas que sejam do nicho ali, que são o ICP dele, e a gente faz ali, normalmente nos stories ou no formulário, dependendo do nível de complexidade do produto. Então, se é uma coisa que eu preciso ter mais detalhes, mais perguntas, é melhor ir para um formulário. Agora, se é uma coisa um pouco mais direta, mais prática ali, dependendo do nicho, a gente faz uma sequência de stories para fazer a pesquisa no perfil dele. Mas a questão do perpétuo, a gente faz essa primeira pesquisa para iniciar. Uma vez que eu já comecei a rodar o perpétuo e já saiu as primeiras vendas, aí tem a pesquisa depois que a pessoa se torna aluno. Certo. Aí eu descubro depois que ele se formou ali e entrou como aluno, né, pagou ali, passou o cartão, eu tento entender o porquê que ele comprou. Então faço algumas perguntas. Por que você... Qual que é a sua situação agora? O que você espera ao terminar do curso? O que te fez quase não comprar? O que fez você... O que eu falei, né? O que te fez comprar o meu produto? Então, no mínimo essas 4 perguntas ali, a gente coloca no formulário depois que a pessoa entra no curso. É como se fosse a aula de boas-vindas, onde a gente explica ali como que vai ser a entrega do produto e já fala para ele, olha, para a gente se conhecer melhor, responde essa pesquisa aqui que eu vou te dar um benefício XPTO, pode ser um outro e-book, ou simplesmente só pede para ele seguir ali o passo a passo de um onboarding pro perpétuo, e aí você consegue essas informações. Isso já foi até um caso nosso, onde uma coisa que eu não lembro exatamente o que a pessoa colocou na pesquisa, mas era uma informação que estava na página de vendas que a gente tirou e a gente começou a vender mais. Você, quase não comprei por causa disso. Aí eu falei assim, não, peraí, tira isso daqui da página de vendas e aí começou a vender mais. Olha só. Tá, beleza. E promete alguma coisa na pesquisa inicial? Não, responde quem quer, tá tudo certo e tá tudo bem. Eu gosto de colocar alguma coisa. Eu gosto ali de fazer um e-book básico, assim, bem simples, para dar de benefício, né? E a pessoa se esforçar um pouco mais para abrir o coração dela para mim. Mas, assim, além disso, pode ser alguma aula que tá no curso que é bônus. Então, olha, eu vou desbloquear essa aula aqui se você preencher a pesquisa. Aí a pessoa preenche a pesquisa e depois acessa essa aula ali que é só para quem preencheu. Fechou. Povo que fatura mais, a gente vai chegar em você, porque a gente tá falando só em quem ainda não vendeu na internet. Exato. Certo? Nós estamos falando com esse povo aqui. Beleza. Então aqui eu tenho o cara que já fez a pesquisa, então você vai começar a fazer tráfego para ele comprar. Esse caso é o cara que já não vende, mas tem audiência. Seguidores no Instagram, ou enfim, vou falando no Instagram. E no cara que é assim, zero, quer criar ou o cara quer criar um infoproduto do zero sem rosto, ou quer usar inteligência artificial, ou enfim. Como que esse cara faria? Você já fez esse caso de não tem o rosto do expert, ou o expert não tem audiência, e você vai começar uma busca de um novo infoproduto. Já fez essa pesquisa? Porque não dá para fazer story, ninguém vai responder, né? Tem um
passo a passo, né? Então, se a pessoa quer colocar a cara, a gente faz um crescimento de perfil ali pro Instagram dele e depois faz a pesquisa. Inclusive, a gente tá nesse momento com um dos nossos parceiros, que a gente ficou 3 meses fazendo crescimento de perfil, bateu 10 mil seguidores, e aí agora tá rodando a pesquisa para formatar o evento do lançamento. Show. Né? Então, esse é um caso. Para pessoa que não quer aparecer, normalmente ela já tá um pouco mais antenada, ela já tá vendo pessoas que estão vendendo sem aparecer. Tem outras estratégias além do perpétuo que a pessoa acaba optando para não ficar na mão de criativo, vídeo, IA e tudo mais. E aí eu acho que é mais explorar mercado. Aí eu acho que é a pessoa ter um pouquinho mais de feeling para olhar o que está rodando dentro do nicho, dentro do contexto que ele está querendo vender. E aí ele estuda com base naquilo. Então, é mais nessa linha mesmo de trabalhar. A pesquisa é do mercado mais, não da sua própria audiência. Exato. Show. Show de bola. Então vamos para a parte do... Vamos para a parte do como, pelo que você veio aqui de verdade, que é entregar o ouro do que você enxerga por trás de tudo. Antes de falar agora do como, eu quero que você fale um pouco de você, como que você entrou no digital, pra galera saber com quem tá falando, né? Porque não é uma pessoa aqui que começou ontem, não é que foi facinho desde o começo, você não começou sendo estrategista sempre, foi primeiro tráfego, então conta um pouquinho da história aqui, que eu acho que a história faz uma parada assim, beleza, gostei dela, eu quero mais acompanhar o que ela faz, ou assim, cara, beleza, ela teve resultados, eu vou escutar o que ela faz. Então, conta um pouquinho como você entrou no digital, e você que está assistindo aí, pode ir fazendo perguntas aqui embaixo que a gente vai responder. Perfeito, então vamos lá. Bom, eu tô no digital desde 2020, comecei o digital bem tímida ali, na verdade eu tinha um trabalho CLT, trabalhei 10 anos na indústria aeronáutica, e deu a pandemia, né, a famosa pandemia, que bom que teve a pandemia, né, que teve muitas pessoas que pararam a vida ali para saber o que estavam fazendo, o que queriam da vida, e eu fui essa pessoa arrastada da pandemia pro digital. Só uma coisa assim, é bom para algumas pessoas, outras não, porque a gente tá na internet e aí é uma loucura. Algumas pessoas a gente sabe, né, que meus sentimentos, mas para negócio realmente foi excelente. Foi, exatamente. Acho que o digital, depois da pandemia, deu um boom muito grande, né, das pessoas fazendo essa entrada, e realmente as pessoas que estavam começando a ganhar dinheiro estouraram de ganhar dinheiro, e as pessoas como eu, que não fazia ideia do que era o digital, conheceram o digital e foram aprendendo ali. Mas a minha história se resume ali entre 2020 e pandemia. Fiquei afastada do trabalho ali por um tempo, pelo menos ali uns 3 meses, e comecei a estudar tráfego. Aí, no tráfego, eu falei assim, eu me identifiquei com isso daqui, eu quero isso daqui pra minha vida, porque eu sou engenheira e tenho facilidade com os números, né? Então, nessa linha ali, eu achei que ia conseguir explorar mais nesse sentido. Comecei como afiliada, e aí no começo ali, investindo a própria grana mesmo, tendo os primeiros prejuízos, depois os resultados, que é importante dizer. Total, boa. Acho que os primeiros meses ali, os 2 meses, assim, eu fiquei com R$2.000 de prejuízo. Imagina só se eu tivesse parado, né? Ainda bem que tinha um emprego ainda. Exatamente. E aí, deu 3º mês, eu já tinha entrado numa mentoria, comecei a ter resultado, aí eu já dei um boom ali de menos 2.000 para 11.000 em 2 meses, e aí as coisas foram tracionando a partir dali. Mas eu estava conciliando Pra você, vendendo assim, como afiliado. Como afiliado. Show. Estrutura própria, aprendi a fazer página, aprendi a fazer criativo no Canva, aprendi tráfego com o meu dinheiro, então isso é importante também. Isso muda o jogo, eu acho. Exatamente. Até hoje eu falo com o time, né? Eu tenho essa preocupação de ver o investimento do meu cliente como meu investimento, como meu dinheiro. Então, se eu vejo alguma coisa errada, nossa senhora, tadinho deles. A gente vai pra cima, porque eu acho que a preocupação que você tem com o recurso do outro é a questão do cuidado, a questão de realmente valorização do tempo e do dinheiro dele também, né? Legal. É a questão de trazer mais alunos para serem transformados pela empresa deles e a gente também contribuir com o contexto como um todo. E aprender com o meu dinheiro é doído, né? Então, foi um momento de, assim, eu tô colocando aqui, por que eu tô colocando aqui? Aí eu anotava tudo, assim, eu otimizei por conta disso, fiz tal coisa por conta disso,
Achava que eu tava bombando, mas eu tava no prejuízo ainda, aprendendo realmente. E 2020 fiquei nessa brincadeira, 2021 com os 2 empregos ali, eu pagando para trabalhar no digital, para aprender, e no CLT que pagava todas as contas da casa, todas as minhas brincadeiras, entre aspas, ali, os investimentos de tráfego para aprender realmente, né? Entrei tudo quanto é a mentoria, evento presencial comecei aí em 2021, os eventos presenciais, inclusive, fazendo um disclaimer aqui, né, do evento que vocês fazem, o evento presencial é o melhor momento para você conseguir entender o que você está fazendo e quais são onde você está travado. No meu caso foi isso. O primeiro evento presencial que eu fui, eu recebi uma lapada que eu falei assim, cara, 2022 eu vou sair do CLT. Porque foi assim, para mim, disruptivo o evento presencial. Mas, peraí, o que aconteceu? O que ele falou? Falou do teu produto? Porque a lapada você sairia do CLT ainda. Eu que ia foi? sair do CLT. O que aconteceu? Estava lá em 2021, já estava mais de um ano já no digital e ainda não vivia do digital. E aí tinha aquele sentimento, pô, eu tenho uma carreira estável, uma carreira que eu só tô subindo de cargo o tempo todo, de nível ali, tô já com um time aqui, uma baita responsabilidade, era mais nova na liderança, tinha essa questão do ego também, assim, de tô bem, não preciso disso. Um conforto, tá? Exato. E aí, a primeira vez que eu fui pro evento presencial, eu fui falar com uma pessoa, pô, eu não vivo disso aqui, vim ver qual que é, acho que eu não vou seguir, né? Aí a pessoa olhou pra mim, aí falou assim, enquanto você vê o digital só como renda extra, você nunca vai viver do digital. Saquei. Aí nessa hora você já podia ir embora do evento que tava resolvido. Tava pago, né? Nesse mesmo evento, vou puxar aqui uma caixinha que eu abri no meus stories. Nesse mesmo evento, falaram muito do livro A Única Coisa. Aí eu saí do evento, comprei o livro A Única Coisa e li. E eu não sou muito de ler, não, mas eu li o livro, né? E aí eu coloquei lá no livro, tem uma tarefa ali de qual que é a minha única coisa para 2022. Aí eu coloquei faturar R$10.000 por mês até dia, se eu não me engano, 20 de setembro de 2022 e sair do CLT. Coloquei isso ali porque eu fui no evento presencial e a pessoa me cutucou. Sim. Aí eu coloquei isso, comecei 2022 sem cliente nenhum, porque a única cliente que estava me fazendo pirar o cabeção ali, eu demiti no final do ano por conta desse evento, que eu falei para eles, tem uma parceria desse jeito, eu entrei para fazer o tráfego, no primeiro lançamento, elas que sempre batiam ali 60, 70 mil, elas fizeram o primeiro 6 em 7, e aí essa parceria, ela não cresce, a gente sempre fica ali batendo e tava me atrapalhando na questão de desenvolvimento no tráfego mesmo, né? Aí eu demiti a minha única cliente, comecei 2022 com um sonho e 0 clientes. Entendi. E um livro... E o livro é a única coisa. Show. Aí foi isso. Comecei 2022 com 0 clientes e até setembro ali eu já tinha 6 clientes, já tava faturando 20 mil... E aí eu tomei a decisão, foi difícil. Você esperou só até setembro, chegou... Esperei. Tá escrito setembro, eu vou conversar com você daqui a pouco. Pra você ter uma noção, eu até tirei férias no mês que eu ia pedir demissão pra entender como seria a dinâmica da minha vida sem o CLT, vivendo a vida assim como se fosse o digital pra depois sair. E aí... legal demais também. Isso aí tudo da tua cabeça? Que essas decisões, porque assim, esses dias eu sempre falo com muita gente, principalmente na época que vai pro evento, né? No evento aqui, a gente já fala dele, no evento aqui, inclusive, que eu conheci você. Top demais. E essa pessoa falou assim, eu acabei de me mudar para São José dos Campos e eu não tô faturando, eu trabalhava com X coisa e eu não tô faturando no digital. Aí eu falei, pô, cara... Beleza, me conta mais. Ela falou assim, e eu não tô acertando a minha agenda das coisas. E aí eu senti que ela assim, cara, ela era CLT, ela tinha uma agenda criada por outra pessoa. E de repente, ela não tem mais essa agenda, não tem ninguém mais cobrando ela. E quando ninguém te cobra, é você. Exato. E é você contra o mundo e com as suas coisas, né, mentais e a parada toda. E aí, cara, ela não tá rolando. Eu falei, vai no evento e tal. Ela falou, não vou no momento. Eu falei, cara, que loucura. Mas tá bom, vai lá no teu tempo. E aí você fez uma coisa que é muito interessante. Você fez um test drive da demissão. Exato. Mas aí, veio você que teve essa ideia? Como é que foi? Sim, foi.
É porque... Que não, claro, assim, foi, pra você foi. Foi, porque desde quando eu entrei no CLT, eu sempre vendia as férias. Tudo que eu podia vender, eu vendia. Eu queria dinheiro. E aí eu pensei, tá, como que vai ser a minha vida? Porque com as 2 jornadas, eu dormia super pouco, 3, 4 horas por noite, trabalhava de segunda a segunda. E eu falei assim, como que seria a minha vida sem isso, né? Então, eu saí de férias, engraçado, o meu chefe, ele falou assim, normalmente quando as pessoas dentro da onde eu trabalhava pediam mais tempo de férias, eles vão fazer intercâmbio, vão fazer uma viagem, vão fazer um monte de coisa, né? Aí eu saí de férias, meu chefe estranhou, eu não lembro se era 20 ou 30 dias, se eu não me engano foi 30 dias que eu tirei, eu nunca tinha tirado 30 dias na minha vida, de 10 anos de empresa. Assim, mas você vai viajar, você vai fazer um intercâmbio, pra onde você vai? E eu só não minto, né? Aí eu falei assim, não, eu vou viajar. Pra onde você vai? De novo, né? E eu ia realmente, eu ia visitar um cliente em Curitiba, depois ia pra BH, nos eventos que sempre tem em BH, né? Que é o berço do digital lá. E eu falei assim, eu vou pra Curitiba, BH, se eu não me engano fui pra Brasília também, se não falha a memória. E falei pra ele, aí eu acho que ele estranhou, ele falou assim, nossa, essa menina é doida, né? Vai ir pra esses monte de lugar aleatório. Mas não era por conta dos eventos, né? Que foi bem importante pra mim. E o Rio de Janeiro também, que foi um evento bem importante que eu fui lá pra tomar a decisão realmente de sair do CLT. Foi um evento que me ajudou bastante. Show de bola. Então, primeiro o disclaimer aqui, vá para eventos. Vá para eventos, que o evento vai mudar aí a sua perspectiva e também vai conseguir te levar para um próximo passo se você aproveitar bem. Mas é mesmo, a gente encontra pessoas e fala, cara, é possível, com pessoas normais, sangue igual, faz tudo igual, bebe igual você, a gente não tem nada toma chá. Não, aí você fala, cara, é possível, então tá. E isso muda, cara, completamente. Eu percebo, cada edição que tem aqui, eu vejo que tem muita mudança, inclusive pra mim, né? Eu usava tudo preto aqui, você vê as primeiras edições, eu usava preto, aqui, ó, já tava vendo. Eu só usava preto também. Agora hoje a gente tá com a mesma cor, inclusive. Não. Coisa não, né? Não é a mesma coisa? Forçou. Na minha visão tá aparecendo. Beleza, aí... E aí, daí, beleza, você começou no digital, nessa transição entre CLT, com o seu dinheiro, fazendo as coisas, testando, e aí tomar um soco na cara sobre renda extra, se você quer isso, faça uma coisa só. E aí você entrou e conseguiu alguns clientes. E aí você estava atendendo via você era gestora de tráfego agora, para outros experts. Desde o começo ali foi gestão de tráfego. Uma coisa curiosa, meu primeiro cliente, ele que foi atrás de mim e ele que me forçou a fechar com ele. Uau, mas de evento? Não, o meu primeiro cliente de tráfego pago... Mas você conheceu no evento, não? Não, ele me prospectou no Instagram. Falou assim, olha, eu preciso de um gestor de tráfego. Eu falei assim, eu sei tráfego, mas eu nunca tive um cliente. Boa. Aí eu fiz uma reunião com ele, aí ele me pagava R$350 por mês. E aí toda semana eu tinha que estar lá, assim, dando satisfação pra ele, porque que eu otimizei R$100 e subi um criativo separado na campanha. Mas foi bem interessante ali. Um ponto bacana em relação à questão da transição, né? Por estar em vários ambientes virtuais mesmo, em mentorias, cursos e tudo mais, eu fui me aproximando de players que ensinavam tráfego, né? Então, acho que um ponto e uma característica muito importante para quem quer viver do digital é estudar pra caramba e aproveitar o máximo dali do mentor que você escolhe. Eu fiz isso, fui me destacando nas turmas que eu estudava ali, e aí eu fui me aproximando cada vez mais dos mentores e trabalhando com mentores de tráfego, e conseguindo, através da autoridade deles, ir gerando a minha também. E conforme isso foi evoluindo, conseguindo clientes grandes e conseguindo investir cada vez mais grana no tráfego, né? Eu parei de contar, mas acho que superei aí uns 24 milhões de reais investidos em tráfego nesse período aí. Então... Tem gente não faturando 24 milhões, tem gente investindo 24 milhões. Investindo. Boa. Até agora... Beleza, aí você agora passou por tudo isso e aí começou a ter muito resultado em algum momento. Qual que foi o teu primeiro grande resultado na internet? Pode falar? Porque eu sei que você tem algumas coisas que você não pode falar, mas você pode falar isso? Cara, eu acho que os primeiros resultados, assim, até os clientes que mais colocaram dinheiro no meu bolso foram clientes que eu não fiquei só na caixinha do tráfego. Então, acho que isso também foi o primeiro pontapé para começar a ir para a linha da estratégia. Tá. Então, o que acontecia?
Eu entrava num cliente grande e ele não tinha problema só em tráfego. Ele tinha problema em ajustar a página, ele tinha problema de disparo de e-mail, ele tinha problema com ferramenta. E eu sempre fui a pessoa que, se eu não sei, eu descubro como é que faz, eu resolvo essa bagaça e as coisas vão dar certo. Boa. Então, com esse posicionamento, eu fui aprendendo de tudo. Todas as ferramentas, entendendo a lógica que eles usavam por trás. Aí eu sempre fui muito crítica. Eu falei assim, putz, isso daqui vai dar merda. Isso aqui não tá bom. E aí eu era enxerida. Eu falei assim, olha, isso daqui não vai funcionar. Teve especificamente uma cliente... essa é boa. Boa. Teve uma cliente que eu era head de tráfego. E aí a gente tava numa reunião numa segunda-feira e o lançamento dela ia ser na terça-feira. A gente já tinha investido mais de 300 mil reais para esse lançamento. Aí tava todo mundo na reunião explicando a oferta, revisando, deixando todo mundo na mesma página. E aí me trouxeram lá, eu descobri na reunião, que tinha 2 ofertas no lançamento. Uma oferta para quem era aluno e outra oferta para quem não era aluno, né? Aí eu falei assim, isso aqui vai dar uma bagaceira, isso aqui não vai dar certo. E aí, beleza, todo mundo tava falando lá na reunião, eu falei assim, levantei a minha mãozinha, era online, e eles eram presencial, né, todo o resto do time. Eu falei assim, posso trazer uma consideração? Assim, pode falar. Aí eu expliquei assim, gente, se a gente trouxer 2 ofertas, preços diferentes, vai confundir todo mundo, porque eu não posso colocar 2 links checkout na live, porque todo mundo vai comprar o mais barato, e quem for aluno tiver ao vivo ali, vai comprar algo mais caro, e depois a gente vai ter que fazer reembolso e vai dar merda no suporte. Aí beleza, fiz essa observação, aí o time todo fechou a cara. Assim, eu via o brilho assim, do time assim, diminuindo. Aí veio um corajoso e falou assim, mas já tá tudo pronto. Aí eu, com toda a delicadeza que eu não tenho na hora, eu falei assim, é melhor tá pronto e não usar, do que tá pronto, usar porque tá pronto e dar merda. Aí todo mundo olhou pra expert, né, pra dona da porra toda lá, perdão a palavra, mas pra ela tomar a decisão. Ela falou assim, realmente, se vai confundir mesmo, é melhor não usar. Deixa lá pronto, fica assim mesmo, usa esse link se a pessoa tiver numa recuperação de venda, uma coisa assim, mas não vão usar. Cara, eu me tirei do projeto depois dessa, porque depois dessa orientação, dessa sugestão, toda segunda que era pra eu estar online, eles nunca mais mandaram o link. Eu nunca mais entrei na reunião com a chefa e o resto do time, porque a galera ficou possessa com o negócio. Então, assim, os ônus e bônus, né? A questão que a gente orienta para ter um bom resultado, mas ao mesmo tempo tem ali as pessoas que acabam se doendo de, nossa, eu que pensei nisso daqui, já tá tudo pronto. E no digital não tem dessa, tem que mirar no resultado. Se isso aqui vai dar mais resultado, eu vou fazer. Se não for dar, eu não vou fazer. Que é tempo que você perde. Eu vou brincar com 300 mil reais? É interessante, mas é uma decisão muito que acaba nem sendo decisão, é um perfil, né, na hora. Fala e depois falar, já falei, porque eu sei porque acontecia muito isso comigo, quando eu tinha alguma reunião, eu falava, cara, eu fico olhando o resultado também, né, vai dar errado alguma coisa, daí, não, mas ele já ficou... Aí alguém me manda mensagem, a cliente tá não sei o que. Eu falei, não, tudo certo, então, tá bom. Então eu sei que é uma loucura, mas por dentro você fala, cara, mas não vai funcionar mesmo. Vocês querem assim? Fechou. Mas eu sempre falo. E hoje, então, eu falo, porque hoje eu não tô mais em agência, então eu falo realmente e fico muito tranquilo. É bom. Então, quanto mais vai passando o tempo, você vai fazendo as coisas que você acha, você vai errando também, que não é sempre que você acerta na parada. Só que aí depois as pessoas começam a voltar para você e perguntar. Então aí ganha tempo na parada. Show! Exato. Só uma questão. Aí o resultado veio desse ponto. De que eu comecei a abraçar coisas que não era só caixinha de tráfego, desenvolvendo mais habilidade de estratégia, contribuindo mais com os temperos, pontuando ali. Tem uma cliente que ela sempre fala assim, Ju, você só observa. Aí, no momento certo, você faz a observação ali, bem cirúrgica e pronto, acabou. E eu sempre fui essa pessoa. E aí, conforme eu fui ganhando mais espaço, eu fui conseguindo ter coproduções e participação. Deixa eu só chegar um pouco mais perto pra você. Bora. Boa, show.
Então, fui abraçando mais coisas dos projetos, ganhando participações na questão de lucro, na questão do faturamento do projeto, e aí que eu comecei a ganhar mais dinheiro. Então, o dinheiro bruto mesmo veio da questão de não ficar só na caixinha do tráfego, contribuir para o resultado do projeto, e os projetos ali começarem a... Tá bom, beleza, você está fazendo a mais, o que você faz é representativo, tem resultado real, então você vai ganhar o fixo mais a porcentagem do projeto. Aí foi quando começou a deslanchar ali para 2022. Show de bola. E aí teve muitos múltiplos 7 dígitos. Na agência já foi múltiplo 7. Show de bola. Então, povo, estamos com uma pessoa que colocou do dinheiro dela desde o começo, que isso eu acho faz muita diferença. Muita diferença, porque tem gestor de tráfego que fala, tem que investir 3 mil. Eu acho que o mínimo que pede é 3 mil, né? Hoje em dia. Você pode começar a investir 5 e pouco por dia, né? Não, mas quando você contrata o gestor de tráfego, eu acho que, sei lá, uns 3 mil que o mercado... De serviço? É. Não, tem muitos loucos por aí, né? Mas menos que 1.000... Não dá, não. Menos que 1.000. Não, 3 mil de investimento na meta, por exemplo. E aí o cara fala, exemplo, vou falar, 3 mil. Aí o cliente fala, não, mas 3 mil é muito. Tem vários clientes que falam, né? 3 mil é muito. Aí, beleza. Aí, agora, gestor, tá na hora de você começar a fazer tráfego para você mesmo vender seu serviço, né? Você vai investir? Não invista no tráfego. Aí, tem um jogo que muda. Se você investe no tráfego, é quando você começa a dar valor para as estratégias de verdade, começa a dar valor para o negócio. Então, assim, se você está assistindo, invista no seu próprio tráfego de algum jeito. Algum jeito, coloque dinheiro que vai mudar seu jogo. Porque você começa a ter uma visão de estratégia, e aí quando você vê visão de estratégia, ajuda você a virar estrategista além do que um gestor de tráfego. Apertador de botões, né? Porque esse daí é a raça que a gente precisa eliminar. Os apertadores de botões cada vez mais estão sendo eliminados do jogo. Eliminados. E você tem que colocar a cabeça para pensar. Até a inteligência artificial também vai eliminar os apertadores de botão. Exato. Show de bola. Tá, agora vamos falar então de onde que a galera tá perdendo dinheiro aqui no jogo, né? O que você vê, normalmente agora falando de perpétuo, sempre falando de perpétuo, o que você vê normalmente que sai dinheiro, a galera não vê, se bate o olho e fala, nah, aqui tem pelo teu histórico, tem alguma coisa que é muito comum? Olha, tem vários fatores, né? Indo para um pouco para barra tráfego, né? Entrando um pouco mais no tecniquez, eu vejo muito que o que importa aqui pra gente é sempre o quanto eu tô colocando e quanto tá voltando. Isso é o que eu preciso levar em consideração. Mas isso é o que eu uso para escalar, né? Então, se eu tô colocando 1 e tá voltando 2, eu já começo a pensar em escalar ali, né? O famoso ROAS 2, que é o retorno sobre investimento em anúncios. Então, esse é o primeiro ponto. Só que quando a gente entra no funil de tráfego, e eu entendo como o funil de tráfego é a jornada que a pessoa faz desde que vê o anúncio até comprar, tem várias coisas que eu posso apertar. Mas isso é o que vai me limitar? É isso que vai me colocar para o próximo dígito? Não necessariamente. Esse é um disclaimer muito importante. Porque se eu falar que começa a olhar o funil de tráfego, otimizar o funil de tráfego, e a pessoa já está com o ROAS 2, por exemplo, a pessoa vai ficar brigando com os números dela e não vai escalar o que está no ROAS 2. Então, esse é um ponto importante ali para a gente considerar onde as pessoas perdem a grana mesmo. Tá, fica contando centavos ali e deixa milhões isso, na... Tá. Não tem um retorno de ROAS 2, aí a gente realmente precisa olhar o funil, a nossa engenharia reversa. Então, eu vou desde as etapas de compra e vou voltando. Então, antes da pessoa comprar, ela clicou para finalizar a compra. Antes de finalizar a compra, ela clicou para ir para a página. Antes de chegar na página, ela visualizou o anúncio. Então, são essas métricas que estão relacionadas com esse passo a passo que eu vou olhar para identificar um dos 3 pilares que é o meu problema. E aí entra aí o ouro também, né? Os 3 pilares que eu vejo que as pessoas precisam ajustar para ter resultado dentro do perpétuo é o criativo, a minha página e o meu público. E como que isso está relacionado? O criativo é a minha vitrine. A pessoa nunca me viu na vida, tá rolando ali o feed e ela vai ser impactada com o meu anúncio e ele tem que ser bom. Cada vez mais o anúncio, ele manda no seu desempenho. Então, se você é uma pessoa que não gosta de gravar, que economiza na hora de gravar ali e fala de qualquer jeito, você vai perder mais dinheiro.
Economiza. Fala o que é O que é economizar. economizar? É pegar fazer um criativo, por exemplo, você tem a opção de fazer um criativo em vídeo e um em estático. Tá, Aí você fala assim, não, vou fazer o estático porque é mais rápido. tá. Só que hoje a inteligência do Meta, ele consegue ler os criativos e conseguir gerar ali uma inteligência para entregar para a melhor pessoa. Então, quando você está falando no vídeo, fica mais fácil para o Meta entender o seu produto, entender quem é o seu público e entregar para esse público. Show. No criativo estático eu não tenho isso. Então esse é um ponto ali de partida. A questão do vídeo é bem importante nessa jornada ali. E é uma atualização, né, do Meta. Cada vez mais a inteligência artificial lê os criativos, encontra o público certo para você apertar menos botão. Você, gestor de tráfego, que não sabe orientar a fazer um criativo, aí já dificulta a sua vida. Ah, boa. Mas isso elimina imagens de tráfego? Não. Ainda continua... Ainda tem. Ainda mais assim, vou puxar um pouquinho para infoproduto. Tem etapas de um lançamento que eu uso imagem que é melhor. Então, contagem regressiva, lembrete, tudo isso, a imagem funciona bem. Se eu tiver um vídeo, é melhor, mas a imagem vai fazer o papel dela tranquilamente ali. No caso do próprio Perpétuo, eu tenho um cliente que o que mais converteu para ele foi realmente vídeo. Foi imagem. Tá. Só em um anúncio, eu investi R$500 mil. Que era uma imagem. Era uma imagem. Ah, tá. Então não eliminem, continua com aquele 2-2, por exemplo, lá, 2 anúncios. Não sei, é a estrutura que você coloca? Duas imagens, 2 vídeos dentro de um conjunto de anúncio para o começo da vida? Não. Não. O que você usa? Como que nós começamos a fazer os testes de tráfego para Perpétuo? A gente faz uma estrutura ABO. Então, o que é uma estrutura ABO? O orçamento de tráfego, ela está dentro do conjunto de anúncios. Então, quando eu entro no gerenciador, eu tenho 3 níveis. O nível de campanha. Aí, dentro do nível de campanha, eu tenho o conjunto de anúncios. No conjunto de anúncios, eu coloco os públicos. Então, mulher de tal idade a tal idade, com os interesses em tal coisa, que tenha, no mínimo, uma graduação dessa forma, ou que seja mãe. Então, o conjunto de anúncios é isso. E depois, o terceiro nível é o que eu vou anunciar, que são os anúncios mesmo. Então, essa é a estrutura que a gente encontra dentro do gerenciador. Quando eu vou criar uma campanha, eu posso colocar o investimento ali a nível de campanha. Então, Facebook, eu vou ter uma campanha, eu tenho 4 públicos dentro dessa campanha, então, 4 conjuntos de anúncios, e eu coloco um criativo para cada conjunto de anúncio. Essa é a forma que a gente começa testando ali. E aí que eu falo, bom, se eu colocar o orçamento a nível de campanha, eu deixo o Facebook escolher para qual público ele vai entregar. Quando eu coloco a nível de conjunto de anúncio, eu falo pro Facebook, invista exatamente esse valor em cada público. Certo. Então eu deixo mais restrito, mas ao mesmo tempo eu controlo quanto que ele vai investir em cada criativo. Porque eu quero que ele invista ali pelo menos R$10 por dia naquele criativo A, depois R$10 por dia no criativo B, depois R$10 pro C e depois pro D. Então acho que essa é a estrutura que a gente gosta de trabalhar. Recentemente, isso aqui é literalmente da nossa campo de batalha, né? A gente está testando também uma estrutura em CBO, que aí é a questão um pouquinho diferente. Em vez de eu colocar o orçamento do anúncio no conjunto, eu coloco a nível de campanha. Então, eu coloco assim, Facebook, invista R$300 no dia de hoje, coloco todos os meus públicos com um criativo em cada um desses públicos, e eu coloco uma opção dentro do gerenciador que é limite mínimo de investimento. Então, eu quero que, no mínimo, você invista R$50 em cada um desses criativos por dia. E se investiu 50 não deu bom, você pode investir o resto do orçamento no que der bom. Então, essa é uma estrutura nova que a gente está testando, tem dado certo em algumas contas e está direto do campo de batalha aí, fresquinho também para a galera. Ouro! Show! Beleza, então temos uma campanha de teste rolando. Sim, e aí você estava falando dos criativos, né? Aí você falou de 3, você estava falando dos 3 pilares. 3 pilares, exatamente. E aí o que acontece? Primeiro pilar, questão criativo. Segundo pilar é a página ou o público. Então, para fazer mais sentido aqui na analogia, vamos trazer o público para dentro da conversa. O público, existe o público que o meu cliente quer
que é vender, e existe o público que está comprando. Então, a gente sempre começa... Certo. A gente sempre começa a segmentar ali com base em premissa. Então, a premissa de que é uma pessoa mais velha, a premissa que é uma pessoa que já tem uma formação em graduação, e a gente coloca ali o público dentro dos conjuntos de anúncio, que é a estrutura que está dentro do gerenciador. Uhum. Comecei essa estrutura. O que é importante para dar certo no tráfego? Eu começar com coisas óbvias. Então, a entender o comportamento do cliente. Se eu estou vendendo algo do nicho fitness, eu vou colocar lá interesse em academia, a questão de saúde, a questão de qualidade de vida. Eu vou para esse nicho. Ah, mas a pessoa que interessa em saúde, ela também interessa numa outra coisa aqui, que é futebol. Cara, mas não é um interesse óbvio. Tem que jogar fácil com o Facebook. Tem que Seja jogar limpo fácil. com ele e falar, é isso. Não tem que inventar, principalmente no teste. Início. No início, No teste não tem como. É. Realmente isso. No teste No é o início. interesse óbvio. Tem uma outra funcionalidade dentro do gerenciador, que é o público de advantage, que é um público que a própria inteligência do Facebook entende seu criativo, de novo, batendo na etapa criativa aqui, e começa a entregar para pessoas ou da sua base, ou pessoas que ainda não te conhecem. Uhum. E aí isso é um pouquinho... É uma dualidade, porque tem pessoas que não gostam de usar esse público porque pega o público quente. Eu não tenho problema algum. Vendendo, tá tudo certo. E hoje, realmente, inclusive essa semana, a gente... inclusive foi uma pessoa do time que trouxe isso pra gente implementar, que nesse público advantage, dentro do gerenciador, agora eu posso segmentar ele ali dentro das configurações e eu coloco uma lista de envolvimento. Então, quando você entra no Facebook, você cria os públicos. Engajou comigo nos últimos 365 dias. Uhum. O que eu considero isso? Um público quente. Então, eu coloco ali dentro da configuração da conta, esse público de 365 dias, ele é meu público de envolvimento. Eu posso subir, dentro dessa configuração também, a lista de clientes. Aí eu subo essa lista de clientes ali. A partir do momento que eu subir isso dali, faço uma configuração, agora o Facebook, dentro do público Advantage, explica para mim. Olha, eu investi R$10 no público quente e o resultado foi esse. Eu investi R$50 no público de clientes e o resultado foi esse. Antes a gente não tinha isso. Agora a gente já consegue dar uma olhada de se está indo mais para o público quente, que é o público que normalmente o expert sempre briga com a gente, com o gestor de tráfego, que está aparecendo muito os anúncios para o público quente, mas fazendo essa configuração agora você consegue dar uma olhada nos dados e falar assim para o cliente, olha, tá aparecendo sim, mas em proporções menor do que o público frio, por exemplo. E aí isso fica tudo mais claro dentro do gerenciador. Isso é uma novidade. Isso é importante Isso é pro importante. cliente, né? Porque pra gente olhando que comprou e não comprou, a gente tá numa... Ou você acha que ainda tem um valor É no... importante pra gente porque quando a gente fala no pilar público e o público advantage cada vez mais está inteligente, eu consigo entender se aquela segmentação, se aquela campanha, ela tá saturando meu público quente ou eu tô conseguindo trazer público novo. E antes eu não sabia isso. Entendi. Eu só sabia ali pela frequência de aparições do anúncio se eu tava saturando o público quente ou não, e eu nem tinha certeza. E agora, fazendo essa configuração no gerenciador, eu consigo entender, poxa, se no detalhamento ali da campanha de Vantage tá aparecendo muito para público quente, já um teste eu subir uma campanha separada ali e ver se o Facebook começa a entregar para público que não é quente. Porque aí pode ser a questão também de a campanha não converter, porque as pessoas já me conhecem, elas já compraram, e eu vou ficar ali investindo dinheiro à toa. Tá, aí tem um lugar que já tem dinheiro à toa sendo... Porque hoje, quando cria uma campanha nova na Meta, ela já vem Advantage de fábrica, né? Ela te obriga praticamente agora a criar o Advantage. Exatamente. Então, teoricamente, a pessoa quando ela for criar, o que eu acho legal... É você já ter uma coisa que você não precisa ficar sofrendo. O Facebook entrega pra você a pessoa bonitinha. Muito mais legal, né? Mas vamos dizer então que a pessoa entrou e criou uma campanha Advantage. Você vai fazer uma campanha, um só conjunto, porque já é aquilo, e aí coloca todos os anúncios dentro disso, e a nível de campanha, e é isso? Depende. Ah, manda. Porque assim, eu prefiro, se eu tiver orçamento, colocar os criativos separados.
Então, numa campanha de Advantage, eu posso ter vários conjuntos e um anúncio para cada conjunto. E é nessa estrutura que a gente usa o CBO. Então, eu faço uma campanha em CBO, que é o orçamento a nível de campanha, com 3 ou 4 conjuntos ali, depende do número de criativos. Eu limito até 4, assim, eu acho que é o máximo, que eu gosto de trabalhar ali. Uma campanha com 4 conjuntos e 4 anúncios, um em cada. Isso, beleza. Exatamente. E aí, para teste em CBO, eu coloco o limite mínimo de investimento diário para que o Meta ele distribua em todos os conjuntos de anúncios. Se eu não coloco o limite, ele começa a entregar só um conjunto de anúncio. Aí eu não testo nada. Por isso que o limite de investimento mínimo ele é importante dentro desse contexto. E aí, só puxando um pouco a questão do teste... Peraí, voltando aqui, desculpa te cortar, mas imagina. Então a nível de campanha... Então é CBO com limite mínimo nos conjuntos. É isso, tá, beleza. Exatamente. Beleza, eu te cortei. Não, fica tranquilo. Estamos aqui para isso. E uma observação em relação ao Advantage tem conta que ele já começa funcionando e tem conta que não. Tem uma cliente atual nossa que a gente fez esse teste, né? A gente estava fazendo um webinário, né? Que é uma forma de perpétuo ali, uma aula ao vivo. E dentro da estrutura dela, ela tinha campanhas Advantage e tinha campanhas com interesses. Certo. A gente fez todo o rastreamento. Então, o rastreamento hoje ele é importante para a gente conseguir entender de qual público, qual criativo veio aquele lead. E depois, quando a pessoa compra, eu descubro qual foi a minha comunicação e qual é o meu público que vendeu aquele curso, né? Então, nós fizemos o rastreamento, tudo certo. E aí, quando fomos ver... Por mais que o Advantage estava funcionando melhor em questão de captação, o que mais vendia era público de interesse. Então ainda não está extinto, apesar de cada vez mais o Facebook ir eliminando interesses, incentivando ir para a inteligência artificial ali, o Advantage, ainda tem espaço, ainda tem margem para você continuar testando os interesses. Que foi o caso dela. No caso dela, a gente teve que fazer o jogo de interesses ali por cargos, dentro da profissão que ela estava buscando ali, e funcionou. Tá. Perguntas. Várias perguntas. Dentro do público Advantage, você coloca alguma segmentação de idade, ou funciona isso, não funciona? Olha, eu gosto... Exemplo, tá? Vou falar exemplo. Aqui de São José, tem um povo, este povo aqui, maravilhoso, São José dos Campos, idade 20 É o Guile. 25 a 45 anos, tá? Usando Advantage, eu continuaria limitando para 25 a 45 ou não? Essas limitações, sabe o que eu tô falando? Dentro do seu contexto, eu não colocaria essa segmentação. Eu deixaria o público aberto ali mesmo, né? A idade. Só que tem clientes e tem nichos que não faz sentido ver alguém mais... Mesmo que o Facebook entenda que aquela pessoa pode ser um perfil, né? Pode ser um possível cliente. Tem idade que não faz sentido pro ICP do cliente. Então, assim, lixo de saúde para pessoas que são mais velhas, a parte até mesmo do pomparismo, que eu trabalhei bastante com infoprodutores desse nicho. É 30 a mais. Sim. Não é menos que isso. Não então, vai ser pomparismo de 18. Então, acho que esse é um ponto interessante a gente tomar uma atenção. Então, se o cliente já fala menos de tal idade não faz sentido para o público, eu não vou vender para ele e tudo mais, a gente... Meu caso é assim, sabia? Segue. Os 18, 19, 20, 21, 22, 23, eles vão... eles gostam do vídeo, eles curtem, eles estão curiosos, eles são iniciantes, mas eles não compram o evento. Eles não vão no evento, eu não sei porquê. Assim, olha aqui, realmente. Então, nesse caso, como você já tem os dados... né, no meu caso, 300 e quantas pessoas que já passaram aqui? 50, vai. 350, caraca, gente. Se você tá vendo esse podcast e ainda não foi no evento, puxa essa orelha aí. Pedro. Top! Eu já vou pegar esse gancho aqui. Se você é de São José dos Campos, do Vale do Paraíba, nós temos um evento que acontece às últimas terças-feiras do mês, que nós encontramos empreendedores digitais, todo o ecossistema do digital, gestor de tráfego, estrategista, dropship, e-commerce, infoproduto, expert, tudo aqui no Vale do Paraíba. Então, se você é daqui da região, algumas pessoas já vieram de outras cidades também. Aqui embaixo, o último link, você consegue comprar seu ingresso, se estiver aberto. Se não tiver, lista de espera, e a gente entra em contato com você para comprar. Conheci ela lá e ela está aqui no podcast, então pode ser que você também
venha aqui participar do podcast. Exato. Não é? Venha. E aí você fala. E falando até aqui dos acessos, para você falar com a Juliana, tem o link dela aqui para falar com ela no Instagram, para perguntar coisas, ser cliente, vender mais e tal. Voltando então aqui pro negócio. Tudo bem eu fazer, porque teve uma época que não dava para fazer ajustes dentro do Advantage. Hoje tem. Sim. Vale a pena ou não vale a pena? Teste também. Tudo é teste, né? É teste. Tá. Assim, tá começando agora, pode deixar aberto. A menos que você tenha clareza. Não, peraí, Ju. Realmente, ó, a partir de tal idade que compra, menos que isso, não. E tem inserir lista de clientes também ajuda nisso aí ou ele ainda não pega? Eu acredito que ajuda, assim. Não vejo que atrapalha. Não faz mal também? Não faz mal, Tá. Que mais que a gente tem Não, aí a gente falou do criativo, de público. aí depois tem a página. E depois tem a página que ela divide em 2, eu acho, né? Mas fiquem tranquilos, porque a questão até agora, né, a gente aprofundou tecnicamente em coisas de tráfego. Aham. E agora entra um ponto que o gestor de tráfego, o infoprodutor, ele sofre e bota a culpa no tráfego. Show. Nós falamos de 2 pilares que valem 20% do jogo, eu acho. Não sei se 20, mas vamos falar do terceiro, então. Sim, acredito que sim. Eu colocaria uns 20% aí, porque o que acontece? O terceiro pilar aí, que é a questão da página de vendas, por mais que eu tenha o melhor criativo e segmente para o público óbvio e que eu estou mandando as pessoas certas para a página, se a página for lenta, isso atrapalha. Se a minha promessa do produto não tiver bem clara, atrapalha. Se o layout da página for horrível, às vezes é bom, mas na maioria dos cenários é ruim essa questão. E a página, ela é um momento ali onde fica um limbo, porque o gestor de tráfego fez tudo certo, tá tudo segmentado, belezinha, estrutura de campanhas que são validadas, que funcionam em outros clientes, aí manda para a página e ninguém compra. Aí existem métricas que a gente olha em relação a tráfego dentro da página que eu sinalizo para o cliente. O problema é a velocidade da página, o problema é a copy da página, o problema é a oferta. Como que você sabe que o problema é a copy ou a oferta? Como que você sabe que é a copy? Vamos lá. A oferta, para mim, fica sempre na primeira headline ali. Tá? Esse é um ponto. O que eu uso de estrutura para analisar uma página? Existe uma ferramenta de mapeamento de calor. Aí essa ferramenta de mapeamento de calor, que aí tem várias no mercado, tem o Clarity, que é da Microsoft, tem a Hotjar, que eu não sei de qual... Eu acho que é Hotjar mesmo, né? Mas tem várias no mercado. A gente instala isso na página e a gente consegue, a partir disso instalado, consegue ir mapeando pelo calor. Mapeamento da navegação das pessoas na página. Então a ferramenta ela me dá 2 tipos de visões que eu acho bem interessante. Primeiro tipo de visão é até onde ela rolou a página. Então, o que acontece? Você vai botando lá 90% aqui, 70% aqui, aqui já caiu 20, alguma coisa tem aqui, Ferrou, exatamente. Então, assim, qual que é a estrutura? Quando a pessoa vai para a primeira dobra ali, eu tenho que garantir, a primeira dobra é a parte de cima logo que abre a página. Eu preciso que 100% das pessoas esperem a página carregar. Se tá na primeira dobra e eu já não tenho 100% das pessoas até o primeiro botão, isso quando tem botão na página, que é um detalhe importante, já sei que pode ser ou lentidão ou problema da headline, que é a oferta ali. Então isso já é o primeiro sinal. Oferta é uma promessa. A promessa. Não tem preço, não tem nada ali. Tá. Não. E quando eu sei que é a copy da página, é como eu estiver navegando ali dentro da página e a quebra de dobra para dobra for maior que 10%. Então, o que acontece? Boa, não sabia. Legal. Existe uma quebra maior da primeira para a segunda. Então, se eu tenho a primeira dobra ali, que normalmente a estrutura é headline, subheadline, vídeo, quando tem uma foto, e o botão. Depois eu tenho uma próxima seção, né, que eu chamo de dobra. Dessa primeira dobra para a segunda dobra, no máximo eu tenho que perder de 100 para 70% das pessoas. No máximo. Mais do que isso, perdi 60, eu já tenho que mudar aí a copy. Perdeu 60? Sobra 40%. Não.
Caiu para 60. Beleza. De 100 pessoas, 100% das 40% pessoas, foi embora. 40% foi embora, caiu para 60 já é um alerta. Uhum. O máximo que a gente aceita ali é cair de 100 para 70. Certo. É uma média. Aí depois disso, não tem muitas quedas. Tem que ser de 70 para 60 no máximo. Normalmente, uma página boa, ela perde de 5 a 6% de cada uma das dobras ali. É o que a gente vai analisando. E aí é copy, né? É a estrutura, às vezes, não só copy, né? A questão de algum layout, alguma imagem, algum depoimento que... É um depoimento bom, mas o jeito que tá um depoimento fake. Tá. A pessoa gosta de pegar a transcrição... Colocar num template bonitinho e colocar depoimento. Aí não é depoimento, né? Aí você faz qualquer depoimento, fica um depoimento fake. E no perpétuo isso é ruim. Mas são esses dois ajustes. Quando eu vou falar da oferta em si, eu tenho que garantir que 100% das pessoas foram para a primeira página ali e... 100%? Na primeira dobra, né? 100%? 100%. Você espera 100%? Eu então... espero 100%. Não, então vamos lá. O que você faz quando você vê que tá 80%? Velocidade da página e headline. A gente troca essas duas opções. Headline, mas aí o cara já entrou. Mas então, eu tenho que garantir que ela vai carregar 100% da primeira dobra. Dentro do meu mapeamento de calor. Tá. Esse é a estrutura e a decisão ali. Se a pessoa viu a headline e não se interessou em nem clicar por botão e ir para a seção do preço... ou descer para a segunda dobra, a minha oferta tá ruim, não tá prendendo atenção. Às vezes até a narrativa do criativo com a headline da página. Isso é uma coisa que faz cair os meus 100% da primeira dobra. Eu sou uma pessoa muito exigente. Não achei. 100%? Tem que ser 100%. Tá. Tem que ser 100%. Mas a gente não tá falando de connect rate especificamente. Não. Tá. Não, nunca vi um connect rate de 60%. Né? Ah, tá. Não, beleza. Isso é uma coisa importante, né? Aqui a gente tá falando só de métricas da página. Show. Connect rate é uma métrica que tá relacionada à página, mas que ela vem dentro do gerenciador antes ali, né? Que é a relação de pessoas que clicaram para ir pro anúncio, pra página e realmente esperaram a página carregar. Vou fazer uma pergunta que eu nunca fiz e ela... Sabe aquelas dores da gordinha que nunca fala? Então agora é o momento de eu fazer essa pergunta. Por que um connect rate de um anúncio, mesmo conjunto, mesma coisa, um é 70, o outro é 50? Considerando que tá na mesma... É o mesmo anúncio em conjuntos diferentes? É o mesmo... Não, anúncio diferente no mesmo conjunto. Anúncio diferente no mesmo conjunto. Pode ser a narrativa do anúncio com a página. Mas o connect rate não é antes de carregar? Não. A pessoa nem ele só bate quando é... Ele só bate quando carregou 100% da página? Da página, não. Da primeira dobra. Por cara. Isso que tem que ser 100% no peraí. Então quando eu olho o meu connect rate que tá menor, sei lá, abaixo de... Qual que é você exigente? Eu gosto de acima rate. De 85, Beleza. Mas tem projetos que eu aceito 75. Tá, mas chorando. Liga pra psicólogo, tô aqui. Não, os 90 eu fico... Nossa, eu fico feliz. Eu até pergunto assim, quem que tá cuidando do servidor do cliente, porque eu prefiro, assim, acima de 85. Boa. E aí eu tô ali com 70. Uhum. Okay. Está desalinhado o criativo com a promessa? Pode ser a narrativa do criativo com a promessa da página, ou pode ser que a sua página esteja carregando muito lenta. Aí a pessoa desiste de esperar a página carregar. Tá bom, pô, beleza. Show. Otimização. Aí se você quiser saber como que corrige o connect rate, né, ter um passo a passo ali, pega o link da página e coloca num site chamado Google Page Speed. Quando a gente coloca o link da página no Google Page Speed, ele dá uma avaliação, que é uma nota. Então, a nota A é a nota máxima, e quanto menor ali, B, C e D, aí você vai chorando. Mas ele detalha o que você precisa fazer. Então, às vezes, é uma imagem que o designer não diminuiu o tamanho e que está lascando com o carregamento da página. Aí é só diminuir o tamanho da imagem, subir de novo dentro da página, que a velocidade explode. Para positivo, né? Para nota A. Entendi. Ouros entregues aqui.
Que mais? Então a gente falou dos 3 pilares. A gente falou do Connect Rate, mas faltou um ponto, né? A gente falou como avaliar a COP, né, com o mapeamento de calor. E a questão de uma métrica que eu acho bem interessante trazer para cá é a relação de pessoas que clicam para comprar. Tá. Por quê? Eu chamo essa métrica de PV do checkout, né? Então é da página de vendas que vai para o checkout. Essa navegação ela é importante. Se a pessoa vê a minha página toda, mas não clica para comprar, temos um problema. E aí, como que eu analiso essa métrica e a segunda métrica depois dessa? Primeiro, o PV to Checkout é a relação das pessoas que foram para a página e clicaram para comprar, finalizar a compra lá, comprar agora, ou quero transformar minha vida, aquele CTAs que todo mundo coloca ali na página, né? Ela, pelo menos, deve estar em 20%. Tá, a cada Então, 5 que a cada 100 pessoas que vão para a página, 20 vão clicar para comprar. 100 que vão na página, 20 para comprar. 20 para comprar. Tá. E das 20 que clicam para comprar, pelo menos ali a gente precisa considerar, eu gosto de 50% comprarem. Tá? Eu tava com esse número, já tô entendendo. Eu gosto, mas 50% é quando o perpétuo já está bem estruturado ali. Tá. Os perpétuos ele começam de 20 e vai aumentando. Isso é um ponto interessante para sinalizar. Então, linhas gerais, recapitulando tudo que a gente falou aqui. Connect Rate a partir de 85%. Quando eu abro a página, navegação da primeira página para a primeira dobra para a segunda dobra, eu tenho que ali diminuir no máximo os 30%, que é de 100 para 30%. E depois de cada uma das dobras ali que forem vindo, até 10%. Se ficar entre 5 e 6 já tá maravilha. Esse é um ponto. Chegou para comprar, das 100 pessoas que foram para a página, 20 tem que comprar. 20 tem que clicar para comprar. Certo. Clicaram para comprar, a gente busca aí no mínimo 10 para efetivamente colocar o cartão, um Pix, boleto nem existe mais, mas e elas efetivamente comprarem ali. E se você estiver validando um perpétuo, eu recomendo que seu checkout só tenha seu produto principal, porque se você tiver um order bump ali super aleatório, você não vai saber se o produto não está vendendo por conta do order bump ou se é por conta da oferta também ali. Tá. Então, isso checkout tem limpo. Show. E isso tem muita diferença entre distâncias de tickets? Valores. Tem, porque quando tem um ponto que é assim, eu gosto de colocar o preço na página. Certo. Tem pessoas que, com um ticket maior, preferem capturar o lead e ela descobrir depois que tá no checkout. E é uma estratégia. Eu uso as duas. Eu uso as duas? Eu e qual uso. performa mais? Não, eu uso as duas em produtos diferentes. Aqui, por exemplo, eu deixo sem valor. Sem valor? Porque venda de evento presencial é muita objeção, mas há muita objeção. Então eu prefiro que o cara vá lá, descubra e ele compre ou não compre, aí eu falo com ele e normalmente compra. Você tem o dom, né? Boa, obrigado. Mas também uso com infoproduto com ticket baixo, eu uso já o preço lá para eu não poluir o meu checkout. Faz sentido ou não? Eu não digo poluir, é porque é mais prático, né? Eu colocando o botão para a pessoa ter mais uma navegação, para ela descobrir o preço ali, eu posso estar perdendo gente que compraria. Pela curiosidade, né? Porque tem uma taxa que você perde de pessoas que clicaram para comprar e efetivamente vão para o checkout, né? Então, quando eu tenho preço na página, a pessoa que comprou está muito consciente. Que clicou, né? E aí eu elimino os curiosos. É. Então, esse é um ponto ali, fator decisor mesmo de... E você vê isso que acontece normalmente com uma faixa de valores normalmente coloca e uma faixa de valores normalmente não coloca, ou é do perfil do expert? Olha, até 697 eu prefiro que esteja na página. Tá. Acima disso, tendo um time comercial, que também não adianta fazer suspense e não ter ninguém que vá atrás depois. Aí fica lá na planilha. Fica na planilha lá perdido. Aí faz sentido deixar só no checkout ali, mas... Aí depende muito do expert, a estratégia também, se tem formulário, se não tem, aí a gente entra um pouquinho mais a fundo ali. Tá, beleza. 697, então, mantém na página já. O cara entrou na página, o primeiro botão da dobra, ele clica, ele vai pro checkout ou ele clica e desce pro preço? Coragem.
Ancoragem sempre. Nossa, você fez uma cara de... Nem adianta testar. Esse nem adianta, já Não, testou. Muito. Cara, já testei muito dinheiro nisso daí. Então, eu tenho a preferência de colocar pra ancoragem para dar consciência. A menos que já teve... Mas aí é a exceção da exceção. Mas vou trazer aqui só para não ficar no ponto ali. Já teve momentos que o preço tava no primeiro CTA. No primeiro CTA. No primeiro CTA embaixo ali, X vezes de tanto. E aí foi um teste, funcionou para aquele cliente, não funcionou para nenhum outro que a gente testou. Então, nesse caso, né, contra dados não há argumentos. Mas dentro da estrutura que eu gosto e que vai corresponder a esses números que eu falei aqui, dos 20% de taxa de PV to checkout, depois 50% de conversão do checkout, é sempre mandando pro preço. Agora, uma polêmica é se coloca o botão na primeira dobra ou não. Tá, verdade. Colocar o botão na primeira dobra é uma polêmica porque às vezes a pessoa não tem muita consciência do seu produto para ela já ver o preço. Então, um dos testes quando a gente começa um perpétuo é testar sem o botão da primeira dobra. E aí a pessoa vai rolando ali, o que faz mais sentido é a ferramenta de mapeamento de calor, e aí a gente consegue ajustar melhor a copy, ajustar melhor o layout para levar o máximo de pessoas até a oferta ali e ela realmente comprar. Que às vezes, dependendo do nível de consciência, não faz sentido ela já ir ver o preço. Entendi. No exemplo de ela entrar numa loja, ela entra na loja, não tem nenhum vendedor, ela fica olhando tudo, aí depois que deu tudo certo, já comprou, você começa a ter um vendedor na porta já puxando a pessoa. Exato. Tá. Exato. Eu sempre falei, cara, não, por que tem gente que não coloca o botão? Tudo é teste, né? Eu já tem o exemplo que você trouxe, né? O link de checkout na primeira dobra. Quando eu tirei da primeira dobra para um cliente, ele melhorou o resultado. Teve outro cliente que piorou. E aí, o que a gente explica nesse sentido? Realmente são os testes. E não só como tráfego, né? Mas um posicionamento estratégico que a gente constrói dentro da agência, né? A referência em relação a perpétuos, a gente tem que ter essa lista de teste ali. Poxa, tem que saber se o que está dando problema ali dentro da estrutura é realmente o tráfego ou é a página da pessoa. E eu falo isso com base nos números. Não é, eu acho que sua página está bonita ou feia. Se no gerenciador tá batendo 20% e conversão ali do checkout lindo, assim, é isso. Página feia, bonita, cor que eu gosto, não gosto, não importa. O que importa é o resultado, quanto o cliente está botando no bolso dele ali depois da operação. E é isso que a gente vai priorizar sempre. E já teve cliente que trocou página feia por página bonita e vendeu menos. Então a gente volta para página feia. Isso, eu falei, nossa, agora fiz clarity, fiz tudo. Falei, nossa, tal, agora tá perfeita. Não. Mas aí depois você colocou o Clarity, analisa ali os dados e vê onde você precisa ajustar. Porque às vezes é a estrutura ali, ou copy, ou layout, que precisa ajustar para você vender mais. Aí eu falei, não, eu vou voltar na outra e vender. Eu falei, tá bom. Enfim, mas eu vou voltar. Um dia vai ter esse momento que eu vou olhar de novo e falar, eu quero te dar uma atenção, vamos ver o que tá acontecendo de novo. Eu acho que você falou que depois do PV to checkout ainda tem uma outra métrica, ou eu... Sim, é a conversão do checkout. Então, qual que é o próximo passo? A pessoa clicou para comprar, vai para o checkout, coloca os dados dela e efetivamente compra. Essa conversão, quanto mais próximo de 50%, melhor. Né? Assim, obviamente, se fosse 100%, maravilha, mas numa escala nunca vai ser 100%. Mas em métricas de mercado, esses 50% ali que a gente considera efetivamente. E a observação, e volta aqui a reforçar, né? A observação de começar a testar um perpétuo sem um order bump, ela é importante. Por que sem um order bump? Porque eu quero testar a minha oferta. Às vezes, as pessoas colocam um order bump ali, que é um produto que eu escolhi para vender junto com o meu produto principal, que a pessoa pode ou não escolher comprar ali, né? Assim, quero comprar, não quero comprar. Às vezes, a copy daquilo ali, coloca uma descrição, que é uma tripa, que as pessoas não pensam na copy daquilo, atrapalha você vender um produto que já estava vendido. Então, primeiro valida o funil sem o order bump e depois testa em paralelo funil com o order bump e vê essas métricas, né? O connect rate, o PV do checkout, conversão do checkout e compraram.
Tive uma cliente que a gente estava com 50% de conversão de checkout, colocou o order bump, baixou para 24%. Aí vai o time do MDT lá analisar o tráfego. Não subimos criativos novos, os públicos são os mesmos, as estruturas de campanha são as mesmas. O que aconteceu? Aí eu assim, peraí, vamos fazer a jornada do cliente. Aí vai para anúncio, aí vai para a página, aí vê a página. Aí olha no Clarity a comparação. Porque ela mudou e não avisou. Não avisou. Ah, entendi. Aí olha no Clarity lá o mapeamento de calor da semana atual com a semana anterior, vê se mudou a página em algum lugar, porque o cliente nunca lembra que mudou a página e nunca avisa que mudou a página. Aí, página igual, assim, caramba. Aí entra no checkout, order bump lá. Aí eu olhei pro time assim, esse order bump tava aqui antes? Não lembro. Aí chama o cliente, né? Ô, fulano, e esse order bump aqui? Ah, eu coloquei semana passada. Aí eu falei, nossa. Aí derrubou mais de 50% das vendas porque ela colocou um order bump que não era pra colocar. Olha aí. E foi descobrir 6 horas depois, tava todo mundo morrendo. Não, já tinha pelo subido amor de estrutura Deus. de campanha De novo. assim, separada. O Facebook teste. bugou, chegou a essa conclusão, né? Exatamente, a gente ajustou. E aí um último disclaimer em relação às métricas que a gente traz aqui, que foi o Connect Rate, PV do Checkout, conversão de checkout. Esses contextos, né, eles variam de nicho para nicho, porque tem nicho que não bate os 20% e é o seu nicho. Tem nicho que é 2 vezes mais caro para anunciar, que eu vou ter que ajustar essas métricas. Então, o que a gente normalmente faz? Tem uma planilha, onde eu coloco todas as métricas do funil de tráfego, e eu entendo com as métricas do cliente daquele nicho, se as métricas de mercado batem. Se as métricas de mercado batem ali, aí eu levo a métrica de mercado como referência. Agora, se o cliente é realmente um nicho que é mais caro anunciar, ou o ticket do produto está influenciando muito nessas métricas de mercado, a gente já sinaliza. Cliente, olha, para mercado, são essas métricas aqui, mas dentro do nosso contexto, nossas métricas, e é o que a gente precisa estudar e cada vez mais ir apertando os parafusos aqui para ter mais resultado, é nessas premissas que a gente precisa se apoiar. E aí ajusta isso com o cliente, ele fica na mesma página que a gente e gera o resultado para ele. E você com essa calma de professor explicando tudo, o cliente fica louco, fala assim, claro, amo você. É. Mais ou menos nem todos. Tá na linha. Tá bom, vamos ver perguntas aqui nossa, a gente tá muito, esse podcast vai ser... Eu nem sei como é que tá o tempo aí. Estamos a 1h22 estamos no podcast. Eita, ferro. Muito... Era 1 hora só? 1 hora só. Mas, pô, tá muito massa. Tá muito massa, então tá show. Valeu a pena esperar. Aí também não sei, Juliana. Aí não sei, faz tá me cutucando, só porque faz 1 ano que eu tô falando que venho e não venho. 1 ano de a melhor estrategista do Brasil, Larissa Khalid. Aí sim. Top, Larissa, obrigado. Tamo junto, Lá. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Eu tenho uma pergunta que eu lembro aqui, que é... Inclusive, uma pessoa que estava no evento terça-feira agora. Estava em validação, um low ticket. Uhum. Low ticket estava ali, acho que é 67, tá? Tá. 67. Não, 67. E... 167? Não, 67. 67, tá. 67. Estava ROAS 4. Uhum. Beleza, e rodando, 2 meses rodando. Tal, e beleza. E aí ele falou, cara, a gente chegou à conclusão de hora de escalar. E aí na hora de escalar, parou de vender. O que você sugere que pode ter acontecido e o que ele deveria fazer? Tá, vamos lá. Existe... Assim, show que ela não tá vendo nada, eu falei uma coisa e tá em cima disso. Vamos... Os dados que você gosta não estão na mesa. Tá, então é contextualizado só. Tá, vamos lá. Tava com o ROAS 4, então a gente entende que minimamente ali tem uma estrutura validada. Eu gosto, antes de validar, olhar essas métricas do próprio contexto, do funil de tráfego que está rodando. Então, exemplo, eu olho o CTR, eu olho a questão do Connect Rate, o PV do Checkout, conversão de Checkout, para garantir que não tem nenhum ralo aberto. Certo, no momento ainda de validação ali. De validação. Tá. Esse é um momento importante. Antes de sair escalando, eu tenho que entender
quanto tempo já está validado. Porque às vezes a pessoa vende 2 dias seguido e ela já quer escalar, sendo que ainda não está validado. Então, o que eu oriento? Pelo menos ali uma semaninha que você já passou todos os dias da semana vendendo. E aí você entender, poxa, qual que é o melhor dia da semana para escalar? Então, exemplo, eu não vou escalar no pior dia de vendas. Domingo, não vou. Não, depende do nicho. Tem nicho que domingo é bom. Jura? Qual é um do domingo? Domingo e feriado não é possível. Normalmente, pra quem vende pro público CLT, tem alguns ali que domingo é muito bom, cara. Sorvetes, ó, brincadeira. Não, de verdade, eu não, enfim. Onde a gente estava? A questão da escala, né? Então, esperar todos os dias da semana, não escalar no pior dia, se antecipar para começar a escalar antes do melhor dia também. No melhor dia não é o melhor dia para aumentar o investimento. Então, começa aumentando um dia antes. Um dia cedinho antes? Um dia antes ali eu começo a dar um passinho para... Para não aumentar muito? Isso. Vai aumentar 100, aumenta 50, depois o restante é isso? Isso, vou sentindo. Ele se assusta, o Facebook se assusta muito. Ele sempre assusta, né? De repente tem mais aqui. E assim, uma coisa que é interessante trazer, né? Existem comportamentos diferentes nas contas de anúncio. Então, para você, às vezes, a escala, ela funciona mais eu duplicando campanhas. Uma campanha validada. E tem outras conjuntos de anúncios, né? Outras contas de anúncios que funcionam melhor eu aumentar o investimento naquela campanha. Só descobre no teste. Só descobre no teste. Mas é interessante. É uma coisa que eu vou falar. Você precisa analisar ali, poxa, como que você está escalando? Eu estou fazendo escala horizontal, que é duplicar o conjunto de anúncio ou a campanha ali que está funcionando. Beleza, isso é uma forma e funciona. Mas tem outras contas de anúncios que não funcionam nem a pau. Eu tenho que ir aumentando na campanha ali. E aí um outro batente como tem o ROAS 4, provavelmente não sei quanto que ele estava investido, no low ticket a galera está escalando bastante agora, né? Mas existem limites, e aí cada conta é uma conta, limite de investimento diário na conta de anúncio. Então, exemplo, eu tô rodando um low ticket. O normal ou o outro? Vai lá no exemplo. Tô rodando um low ticket. E aí eu tô escalando pra caramba, tá dando ROAS 4, tô super feliz. E aí eu tô aumentando ali de R$500 num dia, depois R$600 num dia, depois R$700 investidos num dia. Pode ser que eu descubra que investir R$800 naquela conta de anúncio não dá um ROI. Não dá um ROAS. Que o limite daquela conta já chegou ali, eu não consigo mais. O limite escondido, porque tem um limite da conta lá que aparece, mas é um limite escondido, que quando passa dali ele só gasta. Exato. É o balde saindo água sem saber. Exato. Tá. Isso é ruim, mas eu tive contas que eu testei de todas as maneiras possíveis e R$1.200 a conta não dava ROI. Por dia. Aí você voltava uns passos atrás. Aí eu dava uns passos para trás. Devagarzinho também, 1.000, agora vai pra... vai diminuindo um pouco menos, né? Então, exemplo, tô investindo de 200 em 200 ali, aumentando esse investimento. Se eu aumentei 200 e não deu bom no começo do dia ali, eu diminuo R$100, vou pro meio do caminho. Não funcionou, aí eu dou uma freada um pouco maior ali para também o meu cliente não ficar com R$1.000 no dia no negativo, né? Então, eu acho que isso é importante também. As janelas que eu analiso o gerenciador. No começo do dia, no almoço, à tarde e à noite. Quando eu estou escalado, eu tenho que olhar. Então, é um parâmetro que, se eu ver que a métrica está fugindo, eu seguro o orçamento. Se está indo bem, eu até aumento mais o orçamento ali e deixo meu cliente feliz. E nunca pausa, né? É só uma questão de nunca, também é sacanagem falar nunca, pô. Mas essa campanha deu bom, já funcionou outras vezes, já escalou e tal, mas um dia específico acordou e não tá funcionando. Nunca parar, deixa... reduzida. Reduz ali. Mas olha só, eu gosto de reduzir quando eu vejo que na janela da semana vai fazer muita diferença financeiramente para o cliente. Se eu conseguir lidar com aquela janela ali do dia ruim, ou seja, vou manter o orçamento que estava, mas os outros dias vai compensar, eu mantenho o orçamento. Os outros dias passados, né? Porque você não vê o futuro, tá? Não, é porque, na verdade, quando eu sei se um dia da semana é muito bom, eu já trago a premissa que aquele dia vai ser bom. Então, por mais que aquele dia não tenha vindo ainda,
eu tenho a premissa de que o Por todo histórico, me deixa confortável e confiante de, beleza, hoje tá dando prejuízo, mas daqui 2 dias, que é o melhor dia de vendas, eu compenso esse dia. Porque se for logo na frente ali eu reduzir, escalar também no melhor dia ali, fazer essa grade também pode prejudicar. Tá. E por que às vezes tem dia que vende, tem dia que não vende? Tanto X. Eu adoraria Você saberia. Tá bom. Vou fazer. Saber, né? Vou perguntar, né? Vai que sabe uma. Tem nichos também. Porque às vezes não mudou nada. Uhum. E um dia tá bom e o outro não tá. Tem nichos específicos mesmo. Tem nicho específico. Nicho específico, o próprio Facebook. Facebook, show. Gente. Nesses casos aí só diminuir a verba. E não muito. Não tudo. Não tudo, mas se tiver começando a dar prejuízo, eu tenho que frear, né? Mas então, aí fica um pouco contraintuitivo na história de não freio muito, mas nesse caso caiu do penhasco lá. Repertório aí. Aí é a questão de quanto você já investiu e quanto do projeto a gente já aprendeu com ele. Então, dentro do contexto desse projeto, se eu frear bastante, eu consigo acelerar no melhor dia? Então entendi. Eu vou frear. Eu não consigo, cliente, esse dia aqui é o dia do loss, você se prepara, pega um lencinho, chora, mas no dia que for bom vai compensar. Só na semana. Eu olho a semana ali. São as janelas, né? Então, assim, hoje é uma quinta-feira. Hoje é uma quinta-feira. Eu entrei na conta de anúncios, eu olho o resultado de hoje e dos últimos 3 dias. O resultado tá bom? Não faço nada. O resultado tá ruim? Aí eu vejo a projeção. Então, assim, 3 dias, 7 dias, 14 dias. E eu vejo se ela tá vindo numa queda mesmo ou se foi um dia específico. Show. Vou lá fazer perguntas aleatórias agora, hein? Abate pronto. Aquela otimização de anúncio, dentro do anúncio. Subiu o anúncio, vídeo ou imagem, e aí começa 6 janelinhas, 9 janelinhas de quero colocar música, quero otimizar CTA com inteligência artificial. O que a pessoa faz neste momento com o que está hoje exatamente na meta? O que é? Usa tudo, não usa nada? Depende. Depende, Juliana. Sabe por quê? O que acontece? Já teve cliente meu reclamando que no vídeo dele veio uma música muito aleatória. Tá. Então, às vezes, dependendo ali do contexto, ativa ou não ativa a música. Às vezes, eu gosto de testar. Então, normalmente, deixa tudo desativado. Não tenho mais criativos, vamos colocar aqui a música e testar. Mas uma coisa que eu não recomendo, assim, tá proibido, né? O não recomendo, às vezes a pessoa acha que é recomendação, né? Então, tá proibido de fazer é o CTA. Porque o CTA, eu já passei tanta vergonha com a otimização da inteligência artificial pro CTA, que teve uma cliente muito importante para a agência, que o Facebook colocou ali como CTA, chama nós no Zap. Como que eu vou explicar para uma cliente que tem um baita de um posicionamento super elitizado que o Facebook tirou, não sei da onde, que chama nós no WhatsApp, no Zap, era uma coisa que seria interessante colocar no CTA. Tá, entendi. Então, esse é um que eu, de jeito nenhum, eu ativo ali pra colocar. Mas, via de práticas, muda alguma coisa? Tirando o CTA. Tirei o CTA. Os outros mudam alguma coisa? Não é uma coisa que vale a pena testar. Hoje... Pessoas normais, né? Não uma agência estruturada para milhões de testes, que é o seu caso. Sim. Mas para as pessoas normais, que, né, ou faz sozinho, ou faz com equipe interna e tal. Eu não colocaria a ativação ainda. Deixa o Facebook aprender com as outras pessoas que vão ativar. Aí, depois, ele começa a usar, né? A inteligência artificial do Facebook está melhorando a cada dia que passa, né? Inclusive... Nós usamos aquela geração que ele faz ali de anúncios estáticos com inteligência artificial como referência para mandar para o time de design. Então, a gente abre uma janela, vê ali as opções de variação que o próprio Facebook usaria, tira print e manda para o design. Olha, tenta reproduzir essas referências aqui. Por quê? Às vezes é algum termo que ele usa que não faz sentido, um contexto ali do produto que não faz sentido, mas o design tá legal. Então a gente pega de referência para mandar pro design, mas a gente não usa o do Facebook. O que ele fez...
É ouro do campo de batalha. Segredo do criativo, segredo do tráfego criativo. Público e página. Criativo. Não, mas segredo. Boa. O segredo do tráfego com relação com a inteligência artificial hoje ter o vídeo que você falou um pouco no começo, né? Sobre ter um vídeo que fala bonitinho, que realmente quer falar, claro, e exatamente obviedades ali. Mas tem a parada da legenda também, isso ajuda as descrições e títulos, foca só no vídeo. Você diz a legenda no próprio criativo ou da configuração da campanha? Da configuração da campanha. Olha, minimamente ela tem que estar estruturada e alinhada com o vídeo. Então não é só uma frasezinha que você coloca. Inclusive o próprio Facebook, lendo o criativo, ele já gera essas legendas meio que automáticas agora. Então o que a gente normalmente faz? Pega o criativo, transcreve ali, joga no GPT, pede pro GPT criar uma legenda, a gente coloca a primeira legenda ali na configuração do anúncio. Depois disso, o próprio Facebook traz sugestões. E aí tem algumas que a gente aceita, outras não, porque ele dá uma viajada também. E deixa configuradinho lá. É importante. O título ele faz mais diferença quando tá com tráfego pesado no Facebook do que no Instagram, porque não aparece. Mas é interessante sempre deixar bem configuradinho ali. Beleza. Me perguntei. Cara... Tá, eu vou olhando aqui, porque a cola, mas eu sempre faço essa pergunta, eu quero te fazer, o que você acha que é o seu superpoder, Juliana? Além de fazer chover quando vem aqui no podcast e coisas assim. O superpoder da Juliana na posição que ela tá agora, assim... Até onde você chegou hoje, o que você acha que é o superpoder que te trouxe até aqui, falando de negócios? Falando de negócios... A minha habilidade da engenharia reversa, assim, meus dons de engenheira dentro do digital, eu vejo que faz muita diferença ali, principalmente na área que a gente atua agora, e ver as variáveis com o contexto, né? Então, hoje eu já fiz mais de 360 consultorias, de mais de 1 hora, né? Então, é bastante tempo. Então, eu tenho referência de mercado, eu olho os dados e eu consigo trazer uma engenharia de, peraí, tem que acontecer isso para dar o resultado para o cliente. Então, a engenharia ali é um superpoder para mim. É um superpoder. Então, a faculdade fez diferença para você. Sofri bastante lá. Um beijo, professores. É. Sofreu bastante, mas você acredita que traz resultado para você? Sim. Engenharia reversa, né? É bem show de bola. Ju! E o que vem para o futuro de Juliana? É a pergunta do milhão? Pergunta do milhão. O que você está criando, fazendo, trazendo para o mundo nos próximos X? Bom... Se puder falar, porque eu sei que você tem coisas que você não pode falar. Pois é. Você conhece um pouco dos bastidores, mas o que vem aí pro futuro agora é a agência escalar mais em questão de serviços e ter um posicionamento agora mais como mentora, consultora e trazer isso não só para experts, mas também para outras agências de tráfego que queiram escalar dentro do digital. Então, essas duas frentes aí que a gente... que vem mais, né? Escalar mais os serviços, trazer essa inteligência como processo, construção de equipe e tudo mais, para conseguir contribuir com mais pessoas, seja o expert, que quer escalar mais ali como mentora dele, e aí vem todos os milhões que a gente investiu em tráfego para ter esse repertório, mas também, cada vez mais, tem vindo agências de tráfego pedindo ajuda para escalar. E aí, como a gente já faz isso na MDT, a gente acaba abrindo ali algumas opções, ainda em consultoria, mas quem sabe ali um projeto ainda maior para essas agências escalarem. Quem sabe, né? Porque MDT é mina do tráfego. Exatamente. Que muita gente faz tráfego, mas não usou do poder de posicionamento que você usou. Tem um boné vermelho, tem a tribo vermelha, tem uma parada toda aí que você trouxe também, que não tá só na engenharia reversa, também tem essa parada que você que você acha que fez diferença pra você? Total, né? Total. Porque pensa só, você tá dentro de um ambiente
que tem milhões de pessoas de preto. Aí aparece um ser humano que também tá de preto com boné vermelho. Então, o boné vermelho sempre chamou e vai chamar atenção, apesar de hoje eu usar menos o boné, mas a tribo existe, né? Existe a tribo do boné vermelho, que começou com um movimento dos meus amigos querendo usar o meu boné quando eu fiz o meu processo de branding, quando eu quis fazer o meu boné. E é uma história muito engraçada que, antes de ter o meu branding, eu ficava miguelando, pedindo, chorando para pessoas que tinham outras marcas fazer um boné vermelho para mim. Então eu chegava lá na Hotmart e Hotmart, eu quero um boné vermelho. Você, Hotmart, assim, pô, só tem esse daqui e esse daqui, eu não tenho um vermelho. Aí chegava para uma outra empresa, poxa, não tem um vermelho. Eu falei assim, caramba, por que eu tô pedindo pros outros um vermelho da marca deles e eu não tenho a minha? Aí eu passei pelo processo de branding, fiz o meu boné vermelho, e quando eu pedi o meu boné, o pedido mínimo é 30 bonés. E aí eu fui mostrar toda feliz pros meus amigos lá na call, que a gente tem o poder do ambiente também, né? Todos os amigos estavam aprendendo o tráfego, criando agência, escalando agência, e mostrei pra eles. Eles falaram assim, eu quero um. Eu falei assim, pra que vocês querem um boné? Eu falei assim, não, a gente quer um e a gente vai usar. Aí eu falei assim, deu um tilt na minha mente, assim, como assim? Eu nem esperava que as pessoas iriam querer usar o meu boné, né? Aí começou esse movimento da tribo com as pessoas mais próximas, eu dando esse boné pra eles, a gente tirando foto, e aí as pessoas passavam, assim, que é esse boné, que é esse boné? Eu vi em evento, umas 7 pessoas juntas, assim, eu vi. Provavelmente vai ser meu time, né, 7, mas antes de ter meu time, porque nessa época eu tinha 2 pessoas trabalhando comigo, agora tem 9, 10 às vezes, contando os freelancers, 10, né? E aí foi esse movimento, a questão do boné pra destacar. O boné eu sempre usei, sempre gostei. Tem foto minhas há mais de 10 anos com o boné e boné pra trás. E aí com o branding eu sempre usei ele pra frente ali. Já subi em palcos com mais de 5 mil pessoas ali me olhando com o boné. E todo mundo falando assim, o que é esse bonézinho vermelho aí? Eu quero esse boné, eu quero esse boné, eu quero esse boné. Então acho que o boné ele chamou atenção, foi um movimento, ele segue sendo um movimento e provavelmente nessa próxima fase ele volte um pouco mais à cena aí também pra... Tô curioso. Tô curioso. Inclusive você falando dos amigos e tal, tem uma pessoa que falou aqui... Vixe. Vamos lá. É muito bom, né? Ixi. É igual aparece no Luciano Huck que fala, agora tem uma surpresa pra você... Nossa, aí aparece a pessoa atrás da cortina ali. Cara, tem um cara que falou, comecei com 18, eu postei os stories na arte de convite do podcast, aí a pessoa falou, comecei com 16 anos no tráfego na época por causa dela. Gratidão máximo por ela. Que isso, qual que é o nome dele? Eu ia perguntar se você já sabe só por isso. Imagino quem seja. Porque eu perguntei, show, ela sabe, e não respondeu pra mim depois. Qual que é o nome? Cauê. Sabia que era com K, eu sei. Eu conheci ele num evento. E aí, inclusive, eu só não lembro o nome do evento, mas eu lembro as pessoas que eu conheci nesse evento. E ele tava super perdido o que ele ia fazer. Caramba, um abraço pro Cauê. Um abraço, Cauê! Tá maluco? Meu, que massa, que massa. Aí ele tava super perdido em qual estratégia ele ia usar. Ia fazer tal coisa, afiliado. Ele deu algumas opções, não eram exatamente essas. Eu falei assim, aprende tráfego, vende esse serviço de tráfego para outras pessoas. Aí eu falei assim, mas para quem que eu vou vender? Assim, aí ele falou, se eu não me engano, a mãe dele é empreendedora. Assim, chega na sua mãe, faz o dela, ou então para as amigas da sua mãe e vende esse serviço. E aí ele foi indo, às vezes ele até manda mensagem pra mim ali falando que conseguiu, faz um bom tempo que a gente não trocou ideia no direct, mas ele falou, ele foi uma das pessoas que eu falei e ele seguiu, e deu muito certo. Que massa! Não, isso é legal, não é? Escutar? Pô, obrigado, Cauê. Então, você vê que louco? Que significa que eu tô fazendo meu trabalho direito, convidando as pessoas certas, as pessoas têm histórico, ajudam as outras pessoas. Muito bom, eu tô convidando boas pessoas pra cá. Legal. Cara, muito... Ei, som? Ah, bom. A gente falou sobre suas consultorias e mentorias, mas a gente não falou quem que você atende. Eu acho que é importante pra quem tá assistindo aqui e ficou louco por você. Primeiro, pra contatar, tá aqui embaixo que eu falei, no penúltimo
Link tem o Instagram dela, mas é Mina do Tráfego, certo? Exatamente. Beleza. E quem que você atende que pode te contatar para atender você com mentoria, com o serviço da agência e tal? Perfeito. Como eu falei, a parte de tráfego a gente está no momento de escala, então são infoprodutores que têm um infoproduto ou que vai começar a rodar ou que já esteja validado e queira escalar. Tá. São esses dois contextos, seja perpétuo ou lançamento. Então tá bom. Isso é importante ressaltar aqui. E também a gente tem uma operação de negócios locais. Então ela vem um pouquinho mais tímida ali, mas a gente consegue também ajudar esses negócios locais a terem mais resultado. Exatamente. Você abriu seu coração. Não sei como que ele era antes, mas normalmente gestor de tráfego não vai para negócio local. Mas é que agora, o que acontece? Para eu gerar uma estrutura para infoproduto, eu preciso de mais pessoas ali olhando, mais processos e tudo mais. Uma operação um pouco mais robusta. E usar essa operação para negócios locais não faz tanto sentido. Então, a gente tem uma operação mais enxuta, que é suficiente para atender negócios locais. E aí, a gente consegue trazer até um pouco mais da bagagem de mercado. Que eu vejo que os negócios locais pegam sempre aqueles gestores que estão começando. E aí, eles ficam inseguros. E aí, fica aquela coisa toda. Não, eu já tenho meu time, ele está treinado, ele sabe o que estão fazendo. É só uma estrutura mais enxuta para também fazer sentido para o momento do negócio local ali. Boa. Então, em questão de serviço de tráfego, são essas duas frentes. Infoprodutores, tráfego para perpétuo, lançamento, webinário, aí toda essa gama. E para negócios locais também a gente está aberto. Para consultorias, hoje é tanto para infoprodutores e agências de tráfego. Essa semana, né, eu tinha comentado no bastidor com você, eu fiz uma consultoria para uma agência que caiu é um cliente enorme, eu não posso falar qual é esse cliente para eles, e eles estavam desesperados para fazer a proposta de valor financeiro e estrutura de apresentação, comunicação e tudo mais. Mandaram mensagem no sábado à noite, eu marquei na segunda-feira, 8 horas da manhã, fez a reunião, aí eu senti que eles estavam ali florados, assim, bem ansiosos com a apresentação e tudo. Eu falei assim, gente, eu vendi 1 hora para vocês, mas daqui 3 horas a gente vai se reunir de novo, vocês vão apresentar o que a gente combinar aqui para mim, eu vou corrigir vocês e 6 horas vocês vão apresentar a proposta para o cliente. Aí chegaram para a consultoria falando assim, olha, esse cliente vai mudar as nossas vidas. Aí eu já comecei já ajustando ali todo para eles, né? Falei assim, gente, é uma proposta. Mudar a sua vida pode ser na próxima. Não coloca essa pressão. Fiz toda a consultoria com eles, beleza. Eles não me fecharam um contrato de R$90 mil. Eles estão indo para São Paulo assinar o contrato. Uma consultoria de 1h30. Show. Agora eu entendi. Quando você falou mais cedo, eu tinha entendido, mas eles tinham te contratado. Não, você ensinou o cara a vender com a pressão que o cara tava sentindo. Exato. Saquei. Eu fiz eles cobrarem o dobro que eles iam cobrar. Ajustei o pitch deles ali. É bom que você não falou mesmo quem era, porque aí a pessoa, né, o cliente vai ficar muito triste. Nossa, é um baita de um cliente, inclusive, todo mundo conhece, várias polêmicas. E eles cobraram o dobro e estão indo para São Paulo. Eles são do Sul, estão indo para São Paulo hoje assinar o contrato. Então, para agências também que tem esse ponto, não só para a proposta, mas também para a parte técnica mesmo de tráfego, consultoria, ajudar ali processos de agência mesmo, e para infoprodutos ali também para a escala. Já tem um gestor de tráfego, amo meu gestor de tráfego de estimação, não quero tirar ele, mas acho que eu posso escalar. Quero escalar mais, quero uma visão de fora. De fora. Contrata a consultoria, a gente com toda a humildade, transparência ali, né, responsabilidade também, né, porque tráfego, não é porque eu já sou consultora, já investi muito, que não tem um ponto de melhoria. Tráfego você consegue fazer de várias maneiras, cada um tem o seu DNA ali, mas a gente já tem bastante coisa validada. Então a gente traz isso também para somar com o time do Expert e ele manter o time dele, mas tendo uma perspectiva diferente. Legal demais. Eu sempre recomendo fazerem consultoria, que é quase ir num médico e depois vai num outro médico para ver, pra você ficar tranquilo que você não tá gastando dinheiro, ou no caso do médico você tá tomando o remédio certo, ou coisas assim, né? Ponto cego, né? Ponto cego. Show de bola. Juliana, tô muito feliz que você veio aqui. Finalmente deu certo, show de bola. Tem alguma coisa que nós não falamos que você gostaria de trazer, ou que falamos e ficou alguma coisa que
colocar aqui para amarrar no final? Acho que a gente falou muita coisa aqui de tráfego. É só recapitular aqui os nossos pilares, né? O criativo, público e página para a questão do perpétuo. Queria agradecer muito você pela paciência de me esperar vir, né? Espero ter compensado aí essa espera. Agradecer o chá. O chá foi o detalhe que eu falei assim, nossa, veio certinho o chá aqui. Obrigada, Carol, também, que você tá vendo aí a gente, pelo carinho, né? O cuidado. Show. E espero estar no próximo evento de vocês. Né? Aí sim, Juliana. Show de bola. Muito obrigado, Ju. Agradeço. Tô muito feliz mesmo. Show. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima quinta-feira. Eu vejo vocês. Tchau. Tchau, tchau.